Irmãos, boa noite. Graça e paz, amém? Muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, nosso terceiro encontro. Tivemos um ontem à noite, hoje pela tarde aqui, um café, um bate-papo com algumas perguntas sobre a reforma e agora falar um pouco mais especificamente sobre a parte teológica da reforma. Quem não estava aqui ontem, só para eu saber? Ok, tudo bem, não deixarei vocês na mão. Vou dar uma breve introdução sobre o que nós falamos ontem para que vocês não peguem o bonde andando. Então eu vou colocar vocês no jogo antes de entrar propriamente naquilo que nós vamos abordar hoje. Nós lembramos que ontem, meus irmãos, nós fizemos aqui uma exposição com o tema A Reforma na História. Ou seja, nós trabalhamos, mesmo que de forma introdutória, aspectos da reforma. Lá no passado, ou seja, na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos, depois, durante alguns momentos, pincelamos situações da igreja durante o período medieval, foi o processo onde ela sofreu a deforma, lembra? Então ela tinha uma forma lá na igreja primitiva, então ela sofre uma deforma em um determinado período de tempo, ali a partir do quarto século até o século XIV para o século XV, e então entramos na reforma. Nós basicamente pensamos o seguinte: a igreja tinha uma forma, em Atos 2 principalmente, no Novo Testamento, ela sofre uma deforma por vários motivos que nós citamos ontem, eu não vou conseguir citá-los aqui hoje por causa do tempo, e ela precisava então de uma reforma para voltar ao molde original, a forma original, que é a igreja, que foi o modelo da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. E nós falamos sobre alguns aspectos que contribuíram para a reforma, que eram esta igreja. Falamos um pouco sobre aspectos econômicos, aspectos educacionais, sociais, políticos, que estavam em torno do mundo daquela época, que foi aonde Deus preparou o terreno para que as sementes da reforma fossem lançadas e então os reformadores pudessem regar essa semente e colher ali alguns frutos, ok? Mas hoje nós vamos focar estritamente e somente no aspecto teológico da reforma. Então, o aspecto social, econômico, intelectual e político que a gente pincelou ontem, nós não vamos conseguir fazer hoje. Depois, os irmãos que não tiveram acesso ao documento, eu vou passar para o pastor. Você dá uma lida lá e vamos focar naquilo que é o cerne. A reforma tem vários aspectos importantes, como nós falamos ontem, mas nós definimos e pegamos uma definição do Keynes, que é um historiador cristão, de que a reforma foi principalmente um movimento religioso. Apesar de haver outros fatores, o motor dominante da reforma foi religioso, foi espiritual, foi uma questão de fé. Apesar de ter puxado outros fatores, este foi o principal. Então nós vamos focar estritamente no aspecto teológico da reforma. E não vai ter como nós não passarmos pelo aspecto teológico da reforma, falar dos aspectos básicos daquilo que constituiu não só a reforma, mas os pré-reformadores já falavam sobre isso, mas toma forma principalmente com os reformadores. Alguns princípios teológicos, os mais importantes. Nós vamos falar então, meus irmãos, na agenda de hoje, sobre as principais doutrinas da reforma. Então, a reforma, como movimento principalmente religioso, ela foi um movimento teológico. Por causa disso, ela então possuiu uma estrutura de pensamento teológico. Nós vamos chamar isso de principais doutrinas, aonde a reforma foi fundamentada e a partir disso ela eclodiu como nós a conhecemos. Então, de forma geral, o movimento da reforma, teologicamente falando, baseava-se em 3 pontos importantes. Como uma tríade. Não uma trindade, mas uma tríade, onde os pontos eles se complementam e um chama o outro. Então, houve uma tríade teológica, aonde nós vamos falar mais para frente sobre os 5 solas. Mas os 5 solas que nós vamos falar mais à frente, eles estão fundamentados numa tríade teológica inegociável para os pré-reformadores
e principalmente para os reformadores. Vamos pensar nessa tríade, nessa parte primeira da nossa exposição nesta noite. E a primeira tríade, a primeira ponta dessa tríade é a centralidade das Escrituras. Aqui entra o famoso sola scriptura. Veja, nessa primeira parte eu vou apenas introduzi-los a essas verdades e na segunda parte nós vamos estudar uma por uma, tudo bem? Então aqui é só a introdução para que você crie um panorama na sua mente. Eu quero criar um imaginário na sua mente para que depois, na segunda parte da exposição, eu possa focar exatamente em cada sola ou em cada somente. Mas a tríade era formada pela centralidade das Escrituras. Todos os pré-reformadores e todos os reformadores não negociavam esse dogma. Isso aqui é um dogma inegociável para aquilo que as pessoas dizem assim, isso é caro para mim. Não dá para negociar, sabe? Isso é um princípio muito caro, não abro mão. A centralidade das Escrituras era um dogma central na vida dos pré-reformadores e dos reformadores. É dentro da centralidade das Escrituras que surge o sola scriptura, que nós vamos mais à frente nos aprofundar. Mas basicamente, de forma introdutória, a reforma trouxe uma rejeição à ideia de revelação continuada. O que é isso? Basicamente, a revelação estava fechada para os reformadores. Quando o cânon bíblico foi fechado, o cânon, isso que você tem aí, ó, essa Bíblia, esse livro, esse conjunto de 66 livros, que nós chamamos de cânon bíblico, ali, século IV, século V, ele fecha. Os reformadores e os pré-reformadores diziam, ali a revelação da parte de Deus cessa. A revelação profética com os profetas no Antigo Testamento e a revelação apostólica cessa. Principalmente na morte do último apóstolo João. Quando João morre, Deus se revelando, falando pela boca de alguém diretamente, essa é a ideia. Deus tomando a boca de alguém diretamente termina em João. João é o último dos apóstolos e ali então a revelação, o processo de Deus se revelar é cessado. Logo, os apóstolos morrem, a escritura começa a tomar forma em sua forma plena como nós temos hoje, século IV, século V. Então, a partir daquele momento, se tornou inegociável qualquer ideia de revelação posterior. Então, isso é contrário ao que a Igreja Católica Apostólica Romana defende. Na doutrina romanista, a revelação ela ainda é progressiva, ela continua. E ela continua principalmente e focada na pessoa do Papa. O Papa é o homem que pode trazer novas revelações. Então há uma continuidade. Os reformadores foram totalmente contrários a essa proposta, que era a proposta forte do romanismo. Então, rejeitou a ideia de revelação continuada e deu ênfase à verdade que somente a Bíblia é a palavra de Deus infalível e inerrante. Esses dois atributos da Bíblia eu vou tratar mais para frente quando eu for falar especificamente do sola scriptura. Mas basicamente, só para concluir aqui, meus irmãos, isso significa que a revelação de Deus para o homem está completa. Aqui, neste livro que você tem em mãos, você tem a revelação completa e suficiente daquilo que Deus tem e quer para o seu povo. Nada mais e nada menos do que a Escritura. Revelação completa e possui além de ser a revelação completa de Deus para o seu povo, ou seja, nada mais que isso e nada menos, ela também possui autoridade sobre todos. Os irmãos lembram que eu disse ontem que o catolicismo romano, ele tem a dupla autoridade e até tríplice autoridade. Ou seja, dentro do dogma católico romano, a palavra de Deus, a Bíblia, tem sua autoridade, mas em pé de igualdade e até superior a tradição católica e principalmente a infabilidade papal. Esses três, essa tríade, é o que forma a autoridade romanista acerca daquilo que a igreja deve crer e viver. Escritura, tradição católica e a palavra papal. Os reformadores rejeitaram, dizendo que a revelação cessou e não só cessou. O que está aqui é a autoridade suprema e superior a qualquer dogma, a qualquer tradição. Ok? Então, basicamente, essa é a ideia da centralidade
das Escrituras. A primeira parte da tríade teológica em que os reformadores, os pré-reformadores e os reformadores se empenharam durante o processo de pré e da reforma. Mas a segunda parte dessa tríade teológica fundamental dos reformadores, dos pré-reformadores, é a questão da justificação pela fé. Tema caríssimo. Esse aqui é caríssimo para os pré-reformadores e para os reformadores. Os irmãos lembram que eu citei ontem alguns pré-reformadores que, mesmo sendo monges, estando dentro do dogma católico, quando foram confrontados pelo livre exame que eles fizeram da Bíblia, eles ficaram então chocados, tiveram crises com a questão da justificação pela fé, defendida pelos apóstolos, por Jesus e pelos apóstolos. Quando eles perceberam que a doutrina das boas obras estava em pé de igualdade com a justificação pela fé, eles então entraram em crise. Então, a justificação pela fé é o segundo dogma da tríade fundamental teológica que eles se debruçaram. Qual que é a ideia básica de justificação pela fé? E, novamente, mais para frente, a gente vai esmiuçar isso com mais detalhes. Os reformadores rejeitaram qualquer ideia de justificação pelas obras que resultaria numa salvação meritória. A ideia aqui é simples. Se eu consigo cooperar com boas obras para a salvação, logo eu possuo mérito. Isso foi um choque para os reformadores. Mais tarde, esse ponto acerca da verdade bíblica sobre a obra da salvação foi sintetizada nos lemas: sola gratia, somente a Cristo; solus Christo, somente Cristo; e solas fide, somente a fé; e soli Deo glória, somente a Deus glória. Perceberam? O primeiro dogma, a centralidade das Escrituras, foi o fundamento para o sola Escritura. A questão da justificação pela fé, esse segundo dogma da tríade teológica, ela é o fundamento para somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. Então, dois dogmas. Mas tem um terceiro dogma que é importante para nós falarmos sobre a tríade teológica em que os pré-reformadores e os reformadores lutaram e, consequentemente, como nós sabemos, deram suas vidas para que a reforma eclodisse e fizesse aquilo que ela tem produzido até hoje. Terceiro dogma, meus irmãos, é o sacerdócio de todos os crentes. Tema também caríssimo para os pré-reformadores e para os reformadores. Meus irmãos, os cristãos reformados entenderam que o único intermediário entre Deus e o homem é Cristo. Mais para frente, vou aprofundar com os irmãos, mas o dogma romanista afirma que existe distinção entre o clero e o povo, e que o clero faz mediação para com Deus. E o principal mediador, o principal pontífice, quem é? O Papa. O Papa, ele é o principal pontífice, é a palavra latim que traz a ideia de ponte, tá? Você constrói uma ponte para unir dois lados. O Papa, dentro do dogmático, da dogma romanista, ele é o pontífice entre o povo e Deus. Gente, o dogma papal, e aqui não sou eu, mas uma boa parte dos historiadores cristãos protestantes, eles consideram o dogma papal uma das piores heresias que já surgiu na história da igreja cristã. Porque o dogma papal, ele afronta principalmente a trindade divina. O dogma papal é uma afronta direta à trindade divina, à doutrina da trindade. Por quê? A palavra papa é a palavra pai. É uma afronta ao Deus Pai. Uma segunda coisa que a doutrina papal afronta, além do Deus Pai, é o Deus Filho, porque ele é o mediador. Então ele está afrontando o Filho, afronta o Filho. E nesse processo de revelação progressiva, de aquele que, além de fazer a mediação, ele aplica a palavra ao coração das pessoas, que o Papa tem esse poder, ele afronta principalmente a obra do Espírito Santo. Então percebe quão poderoso e o quão devasto é a doutrina papal? E se existe algum irmão aqui que é católico romanista, eu estou falando isso não com nenhum rancor,
mas baseado nos documentos da Igreja Católica Romana, tá? Não estou inventando nada. Isso é documento que você mesmo pode ler agora na internet. Está escrito aí nos dogmas católicos. Mas percebe como é poderoso isso, porque atrai um poder muito grande a uma pessoa só. O Papa, ele é infalível. Ele é o único homem, depois de Jesus Cristo, que é infalível. Ou seja, ele não erra, ele não conduz ninguém ao erro. São adjetivos, ou melhor, atributos dados a uma pessoa humana que são muito perigosos. Na verdade, eles são totalmente aversos àquilo que a Escritura ensina. Então, o sacerdócio de todos os crentes, ou seja, qualquer homem ou mulher que tem um encontro com Cristo Jesus, que é nascido de novo, que é templo do Espírito Santo, essa pessoa, aonde estiver, em qualquer lugar, em qualquer momento, ele tem total acesso livre à pessoa de Deus, sem nenhuma mediação humana nossa. Eu não posso fazer isso, o pastor Léo, nós não podemos fazer isso. Qualquer pessoa, se tiver uma pessoa no fim do mundo, que ouvir do evangelho e crê em Cristo, e se a pessoa que apresentou o evangelho para ela tiver que ir embora, como aconteceu com os missionários, e ficar somente ela, lá no fim do mundo, ela tem acesso livre a Deus agora, sendo o templo do Espírito Santo e tendo sido justificada por Jesus. Isso é uma quebra de paradigmas muito grande, porque durante mais de um milênio, a igreja, instituição, fazia a mediação entre o povo e Deus. Então, o sacerdócio de todos os crentes foi um dogma muito caro aos cristãos. Meus irmãos, o conceito da divisão entre clero e leigos, como eu já disse, foi rejeitado. Ele foi rejeitado por um bom motivo. Segundo os reformadores, porque a igreja é a comunhão dos fiéis. Deus fala não com o clero, ou não só com o clero, mas Deus fala também com o povo. Deus fala com o pastor, mas Deus fala com aquele irmão mais simples da igreja, que senta naquele banco lá no último, escondido, que tem uma leitura muito simples da Bíblia, mas que é um homem de oração, sabe? Deus fala da mesma forma com ele. Então, o sacerdócio de todos os crentes, esse acesso a Deus, ele foi um dogma também caríssimo para os reformadores. Então, veja, essa é a tríade sobre a qual os 5 solas eles foram fundamentados, solidificados. E a partir daqui, então, eles vão eclodir. Só um ponto interessante, nós vamos sintetizar as 95 teses em 5, só para vocês saberem. Como eu disse ontem, se a gente for falar sobre as 95 teses, 6 meses de curso. Porque cada tese é extremamente profunda e algumas até de difícil conhecimento. Requer tempo, requer entender o contexto, é trabalhosa. Mas isso não foi eu que fiz, foram os historiadores que fizeram essa sintetização, essa organização, para ficar mais fácil para a igreja poder compreender o que foi o cerne teológico da reforma protestante, irmãos. Então, o resumo das ênfases que eu citei, da tríade, são esses. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Solus Christo, somente Cristo. E soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Este aqui é o resumo conciso, organizado e sistemático da tríade que eu acabei de trabalhar com os irmãos, na qual os reformadores fundamentaram o aspecto teológico da reforma protestante. Tudo bem? Tudo bem comigo? Estão me acompanhando? Então, vamos partir para a segunda etapa. Quero colocar o fundamento com os irmãos. Vamos colocar o fundamento juntos, para a gente construir agora a segunda parte do pensamento, para a gente fazer uma coisa muito legal. Meus irmãos, os 5 solas são proposições teológicas que sintetizam os pilares da reforma protestante. Fique claro isso, já falei anteriormente, mas vou repetir, precisa ser didático isso. Quando nós falamos de 5 solas, nós estamos falando no resumo. Isso é bom saber, para que... Não, se alguém perguntar para você, os 5 solas foi tudo que a reforma... Não, não foi. Tem muito mais. Mas o resumo, sintetização, foram ou são os 5 solas. E o que eles expressam?
eles expressam em 5 frases latinas, ou seja, do idioma do latim, o conceito da teologia reformada em oposição à teologia católica. Posteriormente, nos concílios posteriores, nos sínodos, por exemplo, como o Sínodo de Dort e tantos outros que a Igreja Reformada produziu no século XVII, XVIII, até no século XIX, eles usavam os 5 solas porque era mais didático, porque era mais fácil não só para os grandes apologistas, mas também para a igreja saber, para a igreja aprender. Mas não, fazer um sínodo com 95 teses, o povo não vai entender nada. Então essa sintetização, esse resumo é muito didático e não perde muito do que aquilo que as 95 teses representam. Mas foi uma forma de contrapor os 5 pontos que os católicos também tinham. Dessa treta aqui, é que nasce, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos do arminianismo mais para frente, e por aí vai. Depois virou tudo 5 pontos. Aí os pastores batistas pregavam em 5 pontos, caiu para 3. Hoje, alguns pastores batistas pregam 1 ponto, e alguns não pregam nenhum ponto. E outros nem pregam. Como eu sempre digo, né? Tem uns 3 pontos, né? O professor meu de seminário, de homilética, ele falava assim, tem pastor que prega 3 pontos, sabia? Aí a gente dá uma risada. Como assim? Aí ele falava, tem pastor que lê o texto, legal, né? Vai lá e lê o texto, 1 ponto. Aí ele foge do texto. Começa a contar um monte de coisa. Fala da vida dele, fala do jornal, fala... 2 pontos, fugiu do texto. Ele nunca mais volta para o texto. Ele acaba a pregação e ele fecha a Bíblia já no segundo ponto, nunca mais volta. Mas foi 3 pontos. Tem muita gente assim, não é pouca não, hein? Infelizmente. Mas vamos lá. A palavra latina, isso aqui é só uma informação importante. Você fala sola, aí você fica. Faz tempo que o latim saiu do nosso currículo educacional, né? Então, como eu disse, vem do latim. Mas só para os irmãos saberem, quando o irmão ouvir no rádio, na televisão, no jornal, no livro, meia boca aqui falando do sola, você vai lembrar somente ou unicamente. Sola escritura, você pensa, somente assim, ou unicamente assim. Ok? Grave isso, que é importante para você mesmo, seu desenvolvimento teológico, quando você lê em algum lugar, a solos Cristo, somente, ou unicamente, não é? Então lembre disso. Então esses somente, eles vêm do latim, é importante para nós podemos traduzir. Irmãos, o Hernandes Dias Lopes, grande, para mim hoje o maior pregador no Brasil, positivo, tem igual, grande homem de Deus, grande homem de Deus. Sou muito agradecido pela vida dele, tenho sido muito edificado. Mas ele, em um dos livros que amanhã eu vou indicar para os irmãos, vou dar algumas literaturas para que você possa adquirir, né? Que você possa ler com mais calma. Diz assim, a reforma, eu gosto dessa frase dele, ele é bem clássico no português dele, tá? Eu não acompanho, depois tem que traduzir. A reforma deitou por terra os postilados, ou seja, os postes, né? Católicos romanos, e voltou a heregia, ou seja, a reforma destituiu, derrubou os postes romanistas e erigiu, não é? E trouxe de volta as doutrinas apostólicas. Então, a reforma teve um foco legal, ela despojou e ela revestiu. Lembram disso? O apóstolo Paulo fala sobre despojar e revestir. Então, os reformadores despojaram das doutrinas romanistas, se despojaram e se revestiram da doutrina apostólica. Ou seja, e aqui coloquei em aspas, porque isso é meu, os reformadores propuseram uma volta à forma, uma volta ao original, uma volta à igreja primitiva, à doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, um ponto interessante, antes de nós entrarmos nos 5 solas diretamente, como eu prometi aos irmãos, é falar sobre os 5 solas na história, somente um slide para nós. Irmãos, apesar de os conceitos expressos nos 5 solas serem evidentes na teologia da reforma protestante, isso aqui é legal, porque eles foram sintetizados, organizados
nesse modelo de forma depois da reforma. Não é interessante? Os reformadores degladiando lá com os romanistas, lutando pela sã doutrina, mas nenhum deles organizou dessa forma, porque eles tinham embates diferentes. Você tem Zwinglio brigando pela autoridade da Escritura, Lutero pela justificação pela fé. Eles não estavam tão preocupados em sintetizar, em organizar em 5 solas como nós temos hoje. Só para você saber que os 5 solas, eles foram organizados como nós o conhecemos hoje, um pouquinho mais para frente nos sínodos com outros teólogos reformados, tá bom? Só para você poder ter essa informação dentro da história. Porque ninguém pode falar, os reformadores organizaram 5 solas. Não, porque foi em 95. Agora, os 5 solas foi a lógica, foi a sequência lógica da redução dos 95, que na pós-reforma já aconteceu como resposta dos reformadores aos contrapontos católicos, semi-pelagianos que apareceram mais para frente, tá bom? Então, só para você saber que os 5 solas aparecem na história de forma organizada, como nós os conhecemos, um pouquinho mais para frente da reforma. Tudo bem? Aqui eu coloquei embaixo a última frase porque é interessante. Acredita-se que isso, ou seja, essa estruturação em 5 solas, se deu a partir do período em que foram formulados os catecismos e as confissões de fé da Igreja Protestante. Por exemplo, 1640 a 1660, você tem a Assembleia de Westminster, que é o maior evento pós-reforma do meio reformado. Eu acho que nem o Sínodo de Dort foi tão importante quanto a Assembleia de Westminster. Por quê? Porque a Assembleia de Westminster, que aconteceu na Inglaterra, ela produziu vários documentos que hoje nós usufruímos, como, por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Menor de Westminster. Westminster é uma região lá na Inglaterra, ok? Então, produziu o princípio regulador do culto, e tem um outro documento que eu estou esquecendo, a Confissão de Fé de Westminster. Oh, que é o documento mais importante para os presbiterianos. Como presbiteriano, todo presbiteriano subscreve a Confissão de Fé de Westminster. Isso aí, quando você vai para o presbitério, você tem que dizer isso perante o público, né, perante o presbitério. Você tem que afirmar que subscreve. Então, foi nesse período ali, alguns anos depois, pós-reforma, que se formulou e se organizou principalmente 5 solas como nós os conhecemos, tá bom? Só informação para você se situar na história da organização como nós conhecemos dos 5 solas. Irmãos, vamos falar sobre o primeiro sola, de forma um pouquinho mais profunda nesses minutos que nós temos. Sola Escritura, ou somente a Escritura. Irmãos, no final a gente vai tentar pensar junto na aplicação disso para nós. Hoje, né? Século XXI. Mais algumas informações importantes para que eu e você consigamos mensurar a importância do somente a Escritura. O sola Escritura indica 4 coisas, 5 na verdade, muito importantes e são inegociáveis. Veja, não são só negociáveis para os reformadores, mas também para nós, hoje. Primeiro, inspiração. A inspiração tem a ver com, primeiro, a fonte da Escritura, que é o próprio Deus, e segundo, com a superintendência do Espírito Santo na produção do livro que você tem. Então a Bíblia, ela não é só a fonte Deus não é só a fonte da Escritura, a origem. Deus também é aquele que superintendeu, que comandou todo o processo por meio dos seus escritores bíblicos para que você tivesse exatamente o que ele queria que você lesse aí nesse livro. Esse livro tem exatamente todas as palavras que Deus queria que tivesse aqui. Os textos que falam sobre isso é Pedro. Pedro fala sobre isso em sua carta, sobre a ideia de que nenhuma profecia veio de nós, mas o Espírito Santo nos conduziu, nos guiou. E Paulo, claro, lá em Timóteo, fala mais especificamente sobre a fonte e a origem. Então, inspiração tem a ver com fonte, Deus é a origem da Bíblia, e também com a superintendência, na qual o Espírito Santo, que também é Deus, conduziu o processo, para que este livro que você tem em mãos, que eu tenho, as palavras de Deus, fosse exatamente aquilo que Deus queria para nós. Esse livro tem sua fonte no Senhor, e o Senhor mesmo conduziu o processo para que nós o tivéssemos em nossas mãos, como ele é hoje. Essa é a ideia de inspiração.
Uma outra coisa importante do Sola Escritura é a autoridade. Ora, se a Bíblia tem sua fonte em Deus, se Deus mesmo cuidou para que nós tivéssemos a Bíblia como ela é hoje, nós chamamos isso de palavra de Deus. Ela deve possuir, usando a lógica, o nível mais alto de autoridade na vida da igreja. Percebe isso? A tradição não provém não provém diretamente do Senhor. Seja católica, seja a tradição protestante, ela entra no período da história pelos teólogos e grandes homens de Deus, mas ela possui erros e possui acertos. Porque o único documento que é inspirado, que tem sua fonte, sua origem em Deus, e Deus zelou para que fosse exatamente como é hoje, é a Bíblia. Então este livro, diferente da tradição, diferente da palavra de qualquer homem, possui toda a autoridade suprema sobre a igreja de Cristo. A Bíblia, ela é supra, ela está acima. Wayne Grudem, um grande teólogo batista, muito bom, ele diz o seguinte, que a ideia da autoridade bíblica, e eu não ia colocar essa citação, a Bíblia não pode pedir permissão para outro livro. Ele até brinca. A Bíblia não pode se sujeitar a um pensamento filosófico, a qualquer outra coisa. Porque se ela fizer isso, ela se sujeita a uma autoridade maior que ela. Entendem isso? Entenderam? Então a Bíblia não pede para ninguém, a Bíblia manda, a Bíblia ela se sobressai sobre qualquer pensamento filosófico, qualquer livro que já existiu, qualquer coisa, porque ela é a palavra de Deus. Então a autoridade não é dupla. Lembra que eu falei? Não é tripla, é una. A Bíblia é una em sua autoridade suprema. Suficiência, ou seja, se ela é inspirada, se ela possui sua autoridade superior e suprema, ela logicamente, é suficiente para o povo de Deus. E principalmente para as questões de fé e prática. Principalmente. Toda a Escritura é suficiente. Ou seja, qualquer acréscimo que nós façamos a ela é acréscimo nosso. Qualquer muleta que você colocar para que a Bíblia ande ao lado, cada muleta que ela precisasse, é acréscimo nosso. Então a Bíblia, ela, como uma corrida, que os cavalos largam, ela sai na frente de todos os outros, como suficiente. Ela tem uma bandeira escrita assim, ó, suficiente para os crentes, suficiente para a igreja. A Escritura é suficiente, porque ela é inspirada e porque ela tem a sua autoridade vinda do céu. Mas tem um quarto, que é a infalibilidade, como eu disse. Se a Bíblia é inspirada, se a Bíblia tem sua autoridade divina, se a Bíblia é suficiente para nós, a Bíblia não pode errar. Por quê? Se a Bíblia erra, quem errou? Deus. O caráter de Deus ele é afrontado quando alguém diz a Bíblia possui erros em seus manuscritos originais. Já entrei em várias brigas já, tá? O cara falou isso, aí eu falei para ele. Eu, sério mesmo? A Bíblia contém erros. Não sei o quê. Eu falei para ele. Qual texto? Pode pegar. Qual texto? Qual texto? Vai mostrar o texto e quando que houve a adulteração do texto bíblico. Qual texto? Me mostra o texto. Você tem aí um bocado de texto. Qual foi o texto adulterado e quando que isso ocorreu no período da história? Aí eu falei, o irmão lê grego? Então o irmão não consegue ler o que nós temos de manuscrito do Novo Testamento. Tem vários, tá? O irmão lê hebraico, alguma coisa? Não. Então o irmão não consegue ler os nossos manuscritos em hebraico. Com qual autoridade o irmão pode afirmar perante essas pessoas que a Bíblia contém erro? Se o irmão não lê grego, não lê hebraico, o irmão está subindo nos ombros de quem? É loucura isso. É discurso de papagaio que as pessoas fazem, repetem apenas esse mantra, né? Então a Bíblia é infalível. A Bíblia não erra e a Bíblia não conduz ninguém ao erro. E a inerrância. Ou seja, a Bíblia não erra e a Bíblia não conduz ninguém ao erro. Logo, o texto bíblico, principalmente os originais, tá? E somente na verdade. Eles são inerrantes, ou seja, eles são ausentes de erros. Em qualquer campo. Em qualquer campo do saber. O texto bíblico, ele é íntegro. Ele não possui. Vejam. Quem é a autoridade suprema no mundo? Quem é suficiente? Quem é infalível? Quem é inerrante e não erra? Esses atributos todos pertencem a Deus. E Deus, ele
doa a eles a sua palavra. Deus doa a eles a sua palavra. Sabe? Ele doa. Porque é a palavra dele. Então, basicamente, meus irmãos, somente a palavra de Deus deve ser identificada como a regra de fé e prática da igreja. Eu não sei como é isso nos documentos luteranos e presbiterianos, mas nos nossos documentos batistas, nossa convenção, a Bíblia, um dos nossos 6 princípios é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso é uma das nossas 6 características distintas, né? Que a gente faz separação entre muitas outras visões teológicas. Fé e prática. Presbiterianos também, fé e, veja, não é só fé, salvação, prática, vida, ok? Então, fé e prática. Os reformadores, meus irmãos, acreditavam que a autoridade das escrituras não depende do testemunho de qualquer homem, ou até mesmo da igreja. Percebe isso? Os católicos dizem assim, só existe a Bíblia por causa da igreja. Qualquer padre, qualquer pessoa que você conversar vai falar isso. A Bíblia só existe por causa da igreja. Foi a igreja que deu a Bíblia. Os reformadores disseram, não. O Antigo Testamento já existia, a igreja nem tinha vindo à existência ainda. Os judeus já tinham o Antigo Testamento. Ok? Então não é a igreja que chancela a autoridade bíblica, mas é a própria Escritura. A Bíblia própria expressa a sua autoridade. Percebe isso? Ela não depende de ninguém, nem da própria igreja. Porque ela é a palavra de Deus. Ok? Então Deus chancela a sua palavra, e não nós. E nem a própria igreja em si. Meus irmãos, esse conceito, importante aqui, este conceito, o somente a Escritura, agora eu vou fazer o contraponto diretamente com a doutrina romanista. Este conceito, somente a Escritura, contrastava diretamente com a teologia da igreja medieval, que é a ideia das dupla, tríplice autoridade, algumas até quadríplice, loucura. Se você for pegar algumas teologias do tempo medieval, você vai achar algumas coisas muito estranhas. Naquela época, a autoridade papal, a tradição, e não só as tradições, o Papa, as tradições e também os concílios que ocorreram a partir do século III. Na época medieval, essas 3 fontes tinham o mesmo nível de autoridade do que a palavra escrita. Então chegava-se a 4 autoridades de pé de igualdade para a igreja. Imagina a igreja tendo que servir a 4 autoridades. Uma loucura, não é? Porque a palavra escrita diz isso. A tradição diz isso. Aí o Papa fala que é um pouquinho assim. Aí os concílios vão nos documentos e outra coisa. Você cria uma esquizofrenia espiritual nas pessoas. Elas começam a ficar perdidas. A quem eu devo obedecer. É igual o cachorro que tem 2 donos. Já viu a história? Morre de fome. Porque um pensa, o outro botou para comer já, botou comida. Aí o outro pensa, não, mas o outro já botou. E ninguém põe. E o cachorro morre de fome. Então a igreja começou a minguar espiritualmente, porque haviam vários níveis de autoridade. E a quem ela deveria obedecer. Então virou uma bagunça, literalmente, a eclesiologia, a vida na igreja. Irmãos, todavia, para nós, para mim e para você, apenas a Bíblia é a autorrevelação especial de Deus para nós e de sua vontade ao homem. Nada além disso. O que vier disso está sujeito à crítica, está sujeito à mudança, à rejeição também e à adoção, mas está em segundo nível de autoridade, ok? Então eu quero resumir aqui o sola escritura. O que nós reafirmamos? Na verdade, o que os reformadores reafirmaram? Veja, eu coloquei o prefixo re, porque ele está voltando a algo que já foi afirmado no passado. Lembra que eu disse ontem? Os reformadores não trouxeram nada de novo. Não inventaram a roda. Eles apenas voltaram ao passado. A doutrina apostólica, ok? Então os reformadores reafirmaram aquilo que já tinha sido afirmado na igreja primitiva e que haveria sofrido uma deforma. Então, tanto os reformadores reafirmaram, quanto eu e você aqui, aplicando para nós como igreja, vamos reafirmar a Escritura, inerrante, como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário
para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica e nós aqui hoje devemos reafirmar isso. A Bíblia a Escritura inerrante é a única fonte para questões de fé e para questões de prática. Negamos, reformadores negaram e nós vamos negar aqui hoje que qualquer credo, nós que somos aí, gostamos dos credos, mas é verdade, qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente que o Espírito Santo fala independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Nós negamos, irmãos, que credos, concílios, indivíduos e até experiências pessoais possam negar aquilo que a Bíblia ensina. Se qualquer credo, concílio, indivíduo, qualquer experiência, sabe experiência pessoal? Deus me deu um sonho? E eu vou falar aqui na igreja de testemunho. Não, meu irmão, calma. O seu sonho está em contraponto com o ensino da Escritura? Não. Então tudo bem. O irmão pode compartilhar aqui entre nós. Não precisa subir lá, não. Ah, meu Deus, me deu um sonho que no sonho... Então não dá, irmão. Não pode. Não pode porque nós vamos entrar no campo subjetivo do negócio. E aí vai virar uma bagunça. Então, credos, documentos até, concílios, pessoas, experiências pessoais, nós negamos que isso tenha nível de autoridade quando a Escritura ensina algo. Se qualquer credo disser A e a Escritura disser B, ficamos com a Escritura. Se qualquer concílio disser B e a Escritura e a Bíblia afirmar C, ficamos com a Escritura. Se a sua experiência, meu irmão, que você disse que teve, disser uma coisa, mas contrapor um ensino bíblico com todo amor, nós vamos rejeitar. Não. Autoridade na igreja, fé, prática, a Escritura. Nós não podemos nos servir dos credos? Claro que podemos. Estamos aqui falando de reforma. Nós podemos nos servir dos concílios? Com certeza. Uso muitos concílios em outras aulas de história do cristianismo. É muito importante. Foram muito importantes. Usamos experiências espirituais que às vezes acontecem, os irmãos têm experiência com Deus, usamos, mas tudo isso debaixo de um crivo. Qual? A Bíblia. A Bíblia é como um filtro. Põe um filtro. Se passar o que passar do filtro, a gente aceita. O que não passar, a gente rejeita. E não é pelo mal da pessoa, ou porque aquele credo, aquele concílio foi terrível. Não. É pela saúde da igreja. É por manter a santidade da igreja. Então a Escritura deve ter o seu lugar na igreja. E o lugar dela é de autoridade suprema, de autoridade superior. Aqui eu botei o texto 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil. Paulo vai falar das suas utilidades. Ok? É texto clássico, todo mundo conhece. Meus irmãos, solos Cristo ou solo Cristo, somente Cristo. Aqui também um dogma muito, muito interessante, porque Jesus, meus irmãos, o cristianismo, irmãos, ele tem alguns dogmas que são inegociáveis, tá? Por exemplo, Trindade. É inegociável. Não existe crente não existe um crente verdadeiro que não crê na Trindade. Que a Trindade está toda envolvida na questão do evangelho, da salvação, da criação. Então, Trindade é negociável. A Bíblia como palavra de Deus, e não só que contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de todo mundo, mas ela é a palavra de Deus de forma geral. Salvação pela fé em Jesus Cristo, verdade. Divindade de Jesus Cristo, negociável. O pastor citou aqui as teses gnósticas, espírito. Jesus Cristo foi a pessoa mais disputada. Melhor, a doutrina de Cristo foi a doutrina mais disputada desde o nascimento da igreja. A doutrina de Cristo. Ah, não está indo. Não tem problema. Eu estou aqui, os irmãos estão lendo para mim, eu falei, os irmãos não estão lendo.
Não, entendi por quê. Ok? Pensei que era minha oratória, minha técnica, que estava atraindo os olhares dos irmãos. Não, era que não tem slide. O meu ego agora foi lá embaixo, hein? É Deus falando, baixo o ego, menino. Então, meus irmãos, a doutrina de Cristo foi a doutrina mais, e ainda é, a doutrina mais disputada do Evangelho, da igreja cristã. É só você olhar as igrejas, de forma geral. Os testemunhos de Jeová diz que Jesus é irmão de Miguel, Jesus foi criado, é uma espécie de arianismo. Tem uma doutrina do século IV. Ó, os caras replicam hoje algo de 1.600 anos atrás. Percebe? Então você tem todas, meus irmãos, até na Umbanda tem Jesus. Quem sabia disso? As religiões da África tem Jesus. O Islã, a disputa é pela pessoa de quem? Cristo. Aonde você for, meus irmãos, Jesus Cristo é a doutrina mais disputada. E ela é a mais cara. Se nós tivermos uma visão errada de Jesus, o evangelho cai por terra. Totalmente. Jesus é 100% homem, 100% Deus. São coisas inegociáveis. Mas isso aqui fica para outra sistemática que a gente pode dar um dia. Doutrina de Cristo. O solos Cristo, meus irmãos, que os reformadores tanto lutaram e reafirmaram é o seguinte. Significa que Cristo é o mediador, o único, na verdade o único, a expressão aqui eu coloquei até em negrito, é o único mediador entre Deus e os homens. A treta é essa. Não dá. Ninguém pode fazer mediação entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Eu já expliquei quem fazia. Não é? A igreja fazia e o Papa fazia. Tanto a igreja instituição, os irmãos sabem que não existe salvação dentro da doutrina romanista, fora da igreja católica, né? Quem já foi católico, fez crisma, primeira comunhão, sabe disso. Eles afirmam que a salvação é só dentro da igreja católica. Sabe uma outra igreja que faz isso? Quem arrisca aí? Deus é amor, congregação cristã. Ok? Você percebe isso? É como se a instituição ali fosse mediadora. E sem ela, ninguém pode se chegar a Deus. Olha o absurdo. Isso beira o absurdo, porque é uma afronta à pessoa do Cristo, que é o nosso mediador. Então, meus irmãos, nenhum outro complemento precisa ser adicionado à obra redentora de Jesus. Os reformadores bateram nessa tecla. Seu sacrifício foi substitutivo em nosso lugar, e não só foi substitutivo, é também total suficiente para o perdão de nossos pecados, satisfazendo plenamente a ira e a justiça divina. Jesus, em sua morte substitutiva, ou seja, tomou o seu lugar e recebe sobre si, com a sua oferta agradável ao Pai, ira e a justiça divina. Essa doutrina é linda. Mas a doutrina da época dizia, isso não é suficiente. É preciso boas obras. Os irmãos sabem que dos 7 sacramentos, os irmãos ouviram falar, né? Por que as pessoas não se separavam? Porque elas iriam perder a salvação. E aí, tantos outros. Você podia faltar missa. Depois tinha que pagar aquilo de alguma forma, com uma boa obra, para que você não perdesse a... Isso é uma afronta, meus irmãos. Qualquer igreja que faz isso. Não estou falando só da romanista, não. A romanista da época de Lutero. Mas qualquer igreja hoje que faz isso, ela afronta a obra do Cristo. Percebem isso? Como é perigoso? Danoso? Irmãos, quantas pessoas estão indo para o inferno por causa disso? Achando que são salvas, mas estão confiando em suas boas obras. Irmãos, ninguém vai entrar no céu por suas boas obras. Você não vai entrar no céu pelas boas obras. Eu estou pregando aqui, vou voltar para a aula. Deixa para amanhã. Não dá, né? A gente que prega, né? A gente vai dando aula, você começa. Não, vou. Irmãos, essa posição, somente Cristo, Jesus como único mediador entre nós e Deus, ela combatia o entendimento da liderança da igreja, que fazia o que da época? Colocava outras pessoas em posição especial entre Deus e o restante dos homens, como eu já disse anteriormente. Queridos, a Bíblia diz que somente pelos méritos de Cristo, escute isso, o homem pecador pode ser justificado diante de Deus. Irmãos, os reformadores batalharam por essa verdade. Nenhuma outra pessoa tem o poder de prover a reconciliação do homem com o Criador. Ninguém. O que os reformadores reafirmaram e o que nós
reafirmamos hoje, amém, irmãos? Que nossa salvação é realizada unicamente e suficientemente pela obra mediatória do Cristo histórico. O Jesus que viveu entre nós há 2.000 anos atrás, que nasceu de uma virgem, que teve uma vida sem pecados, que foi preso, julgado, morto, ao terceiro dia ressuscitou e está no céu reinando, somente este Cristo histórico é o nosso mediador entre Deus e os homens. Sua vida sem pecado, sua expiação por si, mesmo na cruz, são suficientes para declarar justificados todos aqueles que nele creem. Os reformadores batalharam por isso. Mostra a Bíblia. Negamos. Os reformadores negaram e nós negamos que o evangelho esteja sendo pregado. Nós negamos, tá, meu irmão? Se você não quiser assinar isso aqui, não tem problema. Eu assino. Eu nego que o evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada. Se alguém subir em um púlpito e não declarar que as pessoas são salvas mediante a obra substitutiva de Jesus na cruz, isso é anátema, isso é maldito, isso não é o evangelho. Reformadores negaram isso e nós negamos hoje. A fé em Cristo e sua obra, elas não são invocadas quando o Cristo bíblico não é pregado na cruz, no púlpito. Não há fé, irmãos. Não há esperança. Não há vida eterna. Se o pregador subir no púlpito, falar da morte de Jesus e não afirmar que somente por meio dele, pela fé nele, você será salvo. Se ele não afirmar isso e colocar qualquer outra boa coisa, qualquer outra boa obra, seja o que for, bota a chave do carro, a água ungida, as suas boas obras, você é bonzinho, você é moralmente correto. Se ele botar qualquer outra coisa, Paulo diz em Gálatas, seja considerado anátema. O que é anátema? Maldito. Os reformadores foram para cima. E nós também negamos isso. Se você pegar a sua Bíblia aí, agora são 9:10, dá tempo? Lê comigo o texto de Atos 4:12. Vamos ler só 2 textos, para a gente poder também ficar com o texto bíblico que nos ajuda. Atos 4:12, irmãos. Onde está Atos mesmo? Ah, tá. Atos 4:12. Quem achar pode ler para mim? Tom alto, bonito? Quem? Que nome é esse? O Cristo. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 2, vamos um pouquinho para frente aí. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 ao 6. Vai anotando esses textos bíblicos na sua Bíblia, faz um risquinho do lado. Se você tem Bíblia no celular, que pena. Não herdará o reino dos céus. 1 Timóteo 2, versículos 5 ao 6. Quem pode ler para mim? Pronto, o texto é claro. Só há um mediador. Mas ele não é só um mediador. Vamos para Hebreus, um pouquinho para frente. Capítulo 4, versículos 14 e 16. Vamos para Hebreus. Para chocar. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 16. Quem pode ler? Bora, gente. Deixa o pastor Léo sozinho nessa, não. Isso. Só um nome pelo qual nós vamos ser salvos. Quem? O nome de Jesus.
Só há um mediador entre nós e o Pai, quem? Jesus, homem, e só há um sumo sacerdote perfeito, tá? Aqui diz o texto, não pecou, ok? Os de Israel pecavam. Quando entravam em pecado lá, morriam. Entravam com o sino, né? Aí caía lá no Santo dos Santos, aí o sino balançava e tinha que ser puxado, se entrasse em pecado. Os irmãos sabiam dessa? Então, um bocado ficou para trás. Esse não. Esse sem pecado. O sumo sacerdote, ele fazia o quê? Ia diante da face de Deus interceder pelo pecado do povo. Jesus está neste momento fazendo isso. Somente Cristo, irmão. Somente Cristo salva, somente Cristo é o mediador, somente Cristo é o nosso sumo sacerdote. João 14,6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não só isso. Ou seja, é possível alguém se achegar a Deus sem ser por Jesus? Vocês percebem que a gente fala assim, mas é tão simples. Está na cara. Quantas milhões de pessoas durante milênios estão sendo enganadas por doutrinas que não são bíblicas, achando que vão aos céus por meio de homens, de tradições, de credos, e possivelmente podem estar indo para o inferno, porque não depositam a sua fé exclusivamente, suficiente, somente em Cristo. Vamos para o terceiro sola, meus irmãos. Sola gratia. Sola Escritura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. E o sola gratia, ou somente a graça. Meus irmãos, o que significa afirmar somente a graça? Somente a graça significa que a salvação é somente pela graça. O que isso significa na prática? Que ela é uma obra realizada unicamente por Deus e não dependendo de qualquer cooperação humana. Irmãos, quando alguém é ensinado a crer que é tanto a fé quanto as suas boas obras que ele vai aos céus, ele está sendo ensinado que ele vai chegar aos céus por também mérito. Ele contribui para a salvação com as suas boas obras. Isso é gravíssimo. A doutrina romanista defende isso. E aí nós temos um problema. Vou usar duas palavras aqui, você grava e anota, hein? Os reformadores voltaram à doutrina, ao ensino bíblico, de que a salvação ela é sinergista. Palavra grega. A ideia de uma só força operando. Quem? Na salvação? Deus. Monergismo. Ó, monos vem de monos. Palavra grega, um. Então, a doutrina bíblica sobre a salvação é monergista. Os apóstolos pregaram isso. Ou seja, somente Deus. Ou seja, a obra da salvação de uma pessoa, ela é graça totalmente de Deus. Não há nada que nós contribuímos para isso, além do pecado, é claro. Já a doutrina romanista já vinha de Pelágio, lá atrás, irmãos, treta lá dos primeiros séculos. Ela é sinergista, ou seja, duas forças trabalham para a sua salvação. A de Deus e a sua própria. Irmãos, ninguém vai entrar no céu. Ninguém. 90% salvo por Deus e 10% ajudado por você. 99% Deus e 1% você. Ninguém vai entrar no céu. Somente a graça. E vem a ideia de favor imerecido. Ou seja, nós merecíamos uma outra coisa. Mas Deus inverte a mesa, o jogo, e nos dá, nos oferece, por meio de Jesus Cristo, a graça. Irmãos, por causa da condição humana, irmãos, todo ser humano, ele nasce, depois de Adão principalmente, escravo da sua vontade. Esse é o ensinamento bíblico. Ele é totalmente corrompido. Vontade, desejos, mente, tudo que você imaginar, volições, tudo nele é corrompido pela presença do pecado que habita nele. Por causa do seu estado caído e natural, ele é incapaz de ir a Deus. Logo, é necessário que alguém de fora venha até nós. Mas o estado dele morto, segundo Paulo em Efésios 2:1, Paulo diz: vocês estavam
mortos, por seus delitos e pecados. Aí ele, mas Deus, que é rico em graça, misericórdia, ele vai explicando depois. Então a nossa condição natural, ela é de rebeldia para com Deus. E mesmo assim, Deus oferece graça. Irmãos, nós não contribuímos para a salvação. Graças a Deus por isso. Porque se a salvação estivesse em minhas mãos, certamente eu atenderia. Irmãos, na época da reforma, a igreja estava envolvida no verdadeiro comércio da salvação. Lembra que eu falei ontem? Indulgências. Lembram que a indulgência? O pagamento pelo perdão dos pecados, seu ou de outra pessoa que estava no purgatório. Meu Deus, que negócio doido, irmãos. Você já imaginou Deus olhando do céu isso? Uma pessoa, não era só rico que pagava, irmãos, tudo. Eram os pobres, as pessoas mais simples, os campos. Imagina isso, meus irmãos. Dava tudo que tinha, botava crendo que foi ensinado que aquilo ali, os pecados de um parente, de um amigo, seriam purgados no purgatório e aquela pessoa iria entrar no seio de Abraão. Olha o absurdo! Com mercadores da fé. Não existe mercadores da fé hoje. Só existia na época da reforma. Nessa época era assim, irmãos. Doutrinas humanas, garantias supostas de lugar no paraíso em troca de alguma coisa. Irmãos, mas definitivamente, o homem não pode comprar a salvação pelos seus próprios esforços. Isso é só a graça. É somente a graça. Irmãos, nós não podemos fazer nada. É Deus. A obra da salvação é por isso que nós chamamos de doutrinas da graça. É dele, irmãos. É ele que escolheu, é ele que vem até nós, é ele que faz a obra. E um dia ele despertou a fé no seu coração. Por causa disso você crê. Isso é maravilhoso. Irmãos, reafirmamos hoje, como os reformadores reafirmaram lá na reforma, que na salvação, por meio da graça, nós somos resgatados da ira de Deus unicamente por isso. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual para a vida eterna. Negamos, como os reformadores negaram, que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas, por si só, não podem realizar a transformação. E qual é a transformação que é o maior milagre da obra da criação? Meus irmãos, para Deus criar o mundo, ele não precisa fazer muita força, não. Agora, para Deus transformar a natureza de um homem caído em um novo homem, ele precisou dar o filho. Percebe o preço? Isso é muito lindo, mas é muito duro. Para Deus, porque Paulo disse que nós somos uma criatura mais ou menos nova, né? Ou não? Ele nos chama de nova. A ideia ali é natureza nova. Não mais a natureza escrava do pecado, mas a natureza livre para adorar a Deus e servir ao Senhor e amá-lo. Esse processo de mudança de natureza foi um preço, foi pago. A morte do seu filho. Isso é muito bonito, mas também é muito duro. Meus irmãos, nada, métodos, técnicas, estratégias, nada podem realizar essa transformação de natureza humana. Nada, nenhuma filosofia, nenhuma ciência, por mais importante que nós tenhamos, nada pode fazer isso, irmãos. A fé não é produzida pela nossa natureza caída. Não é produzida. A fé, ela é externa. Alguém vem e nos oferece. Por isso, isso é graça. Abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículos 8 ao 9. 9 e 22, irmãos. Temos mais só 2 solas e a gente termina. Aqui já está acabando. Efésios 2, versículos 8 e 9. Alguém pode ler, por gentileza? Pois pela graça sois, e isso não vem de vós, é dom de
tanto a graça quanto a fé vem de quem? De Deus. Mas aqui a gente falou só da graça. Graça é esse favor imerecido. Vamos para o quarto e penúltimo sola, meus irmãos. O somente a fé. Irmãos, sola fé ou somente a fé significa, grave isso, depois você vai ter o slide, que a justificação, acho que eu não expliquei o que é justificação. Eu vou explicar da forma mais simples e também a mais importante, tá, irmão? O que é justificação? Paulo diz assim, Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé. Temos o quê? Paz com Deus. Justificação, bem básico, é a ideia de que Deus, por meio de Jesus Cristo, quando alguém crer em Cristo, você, no dia que você creu em Cristo, você foi salvo, resgatado, feito nova criatura, a fé veio ao seu coração. Naquele dia que você foi a Cristo, você correu até Ele, você disse, aqui eu não largo mais o Senhor. Naquele dia que você depositou a sua vida, tudo nele, naquele dia, Deus dos céus, como em um julgamento, em um tribunal, ele bate o martelo. Naquele dia, declara você justo. A ideia é tribunal mesmo. Paulo está usando um termo jurídico. O martelo vai bater. E você tem aqui, ó, várias fichas criminais suas na mesa do promotor, do juiz. Seu advogado já foi embora. Porque é causa perdida. O juiz é perfeito. Está lá as provas do crime. Ele vai bater o martelo. Ele vai declarar você culpado. Mas um advogado foi embora. Mas apareceu outro. E a Bíblia fala dele. Nosso advogado fiel. Bruna Carla, né? Advogado fiel. E é verdade. E é verdade. Jesus toma a sua causa perdida. É verdade. Você ainda é declarado culpado. Mas ele toma o seu e tem uma vida perfeita. Então o juiz aceita o sacrifício dele. O juiz pega os méritos dele, que é perfeito, e ele põe quem? Na sua conta. Você é salvo por boas obras. Olha aí. É pelas boas obras de Cristo. Ok? As boas obras de Cristo compraram a sua salvação. As dele. Então nós somos salvos por boas obras, sim. Mas não pelas nossas. Pelas do Cristo. E como que nós nos apropriamos dessa boa obra? Desses méritos? Por meio da fé. Irmãos, o homem não regenerado é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo. Isso eu falo na minha experiência e você na sua. Os reformadores bateram no pé lá de Roma. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, fazendo este homem caído nova criatura, que o homem pode responder com fé. Então a fé é o que nos habilita a responder à pregação do Evangelho. Quando alguém o dia que alguém estava pregando o Evangelho, você estava ali, bravo, chateado com Deus. Você quer saber de Deus? Você estava ali porque alguma coisa te trouxe e você não sabe o que era, mas era o Senhor. O Evangelho foi pregado. E aquele dia aconteceu alguma coisa. As vendas dos seus olhos caíram. O véu que Paulo diz que os judeus ainda têm foi tirado. E o pregador disse: aceita Jesus, creia no Evangelho. Isso é apelo, tá? Isso é apelativo. Durante a pregação, creia em Jesus, arrependa-se na pregação. Ele está apelando a você. Ele está te fazendo um convite. Naturalmente, qual seria a sua resposta? Mas aí Deus dá o dom da fé para você. E aí você diz: eu quero. Eu quero esse Jesus. Pronto. Já aconteceu a obra no seu coração. Você já foi feito nova criatura. A fé é o meio pelo qual um homem caído se apropria das boas obras de Jesus na cruz, do pagamento que foi feito por nós e da justificação que nos é dada gratuitamente no amado. Irmãos, esse foi um ponto essencial na Reforma Protestante. De todos que eu falei, justificação pela fé, como nós estudamos sobre Lutero principalmente, foi ponto central em toda a Reforma. Na verdade, a grande crise de Martinho Lutero foi na questão da justificação pela fé. Aquele homem
por mais que fizesse boas obras, como um monge. Questões sexuais, celibato, isolamento do mundo. Ele lá, lutando, ele diz que não tinha paz. Os seus pecados, segundo Lutero, atormentavam a sua mente de dia e de noite. E foi somente um dia que ele leu. Vamos ler juntos, Romanos 1,17, por gentileza. Quem pode ler para mim Romanos 1,17? Pode ler o 16 também, que é bonito. Não é? É bonito. Mas a gente vai falar do 17. Lutero, Paulo está ecoando Abacuque. Abacuque não? Depois alguém precisa para mim. O Miqueias, Abacuque, algum profeta menor, alguém pode. Se tiver uma Bíblia aí com Abacuque 2, ele mesmo. Está ecoando Abacuque, o povo está na Babilônia, o povo está lascado. E Abacuque usa essa mesma expressão: o justo verá pela fé. Ou seja, na peregrinação de Israel, os justos naquela época viveriam pela fé nas promessas de Deus, porque Deus prometeu que não só levaria eles ao cativeiro, mas também que Deus faria o quê? Resgataria eles em um momento. Então todos os judeus do período do exílio que creram nisso foram salvos. Creram na promessa de Deus. Lutero diz a mesma coisa do evangelho. Todo aquele que crê nesse evangelho e vive a sua peregrinação aqui na terra, confiando somente no evangelho, o justo viverá pela fé nesse evangelho. Só o justo pode fazer isso. E ele só faz isso mediante a fé. Para se tornar justo, meus irmãos, sabe que anteriormente a isso, ou no mesmo instante, né, a gente fala isso, mas não cabe na lógica isso divina. Que precede primeiro? A fé e o arrependimento. Bobeira, cai tudo no mesmo pacote. A gente nem sabe, Deus manda aí, vai tudo na hora. Mas ser justo e dom da fé são duas coisas que estão juntos como irmãs siameses. Não dá para separar. Não tem como ser justo e não ter a fé salvífica. E não tem como ter a fé salvífica e não ser justo. Estão, sim, intercalados. Irmãos, reafirmamos, como os reformadores, e aqui, que a justificação é somente pela graça, a justificação é somente pela graça e somente por intermédio da fé, por causa do nome de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo, ou seja, a vida íntegra, perfeita, nos é imputada, palavra difícil, mas importante, nos é creditada, nos é dada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Reafirmamos isso. A fé é o único meio pelo qual nós abraçamos a obra do Cristo e então Deus nos declara justo. A fé é esse mecanismo que nos habilita, que Deus nos dá. Negamos, como os reformadores negaram, que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós. Essa infusão, meus irmãos, é uma doutrina romana, da ideia de que diariamente é infundido em você a justiça de Cristo. E isso se dá por meio das boas obras. É por isso que a Igreja Católica Romana faz muitas boas obras. Quanto mais boas obras ela fizer, mais a justiça de Cristo vai ser imputada àquela pessoa. Sabe quem faz isso? Quem? O Espírita. Sabe, os irmãos sabem que o Espiritismo e o Catolicismo têm uma pegada bem forte, tá? Normalmente, principalmente no Nordeste, de onde eu vim, o irmão vai na missa domingo e na terça ele toma um passe no Espiritismo. Isso é muito comum, tá? Rio Grande do Sul também, pastor? Essa parte de afro, assim, então é muito próximo, tá? É bem. Então há essa relação, ok? E o espírita, o que ele entende que vai levá-lo à perfeição para uma próxima reencarnação? Boas obras. E ninguém realiza mais boas obras que os espíritos. Sempre espírito, colega.
Gente, é muita coisa de graça, coisa boa. Por quê? Porque na mente deles não é pela fé, mas é pelas boas obras. Sabe uma igreja que faz muito isso? Não sei se estão vendo, irmão, que pertence, com todo respeito, se tiver, a Universal. A Universal em São Paulo, ela é uma das maiores agências não governamentais no sentido de ajuda humanitária, sabia? Eles promovem centenas, até milhares de marmitex por semana para moradores de rua, algum tipo de auxílio. Mas por quê? Tem a doutrina da Universal, que é uma doutrina neopentecostal, as obras fazem parte para que você possa ser salvo. E você tem que conquistar algo, ok? Então, sem a fé, eu preciso conquistar. Essa é a ideia. Quando alguém fala assim para você, somente a fé? Já ouviram isso já? Eu só preciso crer. É de graça. Não foi para Jesus de graça. Foi para você. Meu professor falava, para Cristo não foi de graça, houve um preço para ele. Mas para você é gratuito. Creia. É claro que depois tem algumas consequências quando você crê, né? Se submeter ao senhorio dele, de repente, né? Tem algumas coisinhas que você vai ter que. Tem umas responsabilidades, mas é um privilégio. Irmãos, então negamos isso, negamos que a justificação se baseie em qualquer coisa que nos dê essa justiça de Cristo e também que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene o sola fide, possa ser reconhecido como igreja legítima. Aqui fica pesado. Irmãos, os reformadores não tinham papas na língua para dizer o seguinte: aquilo é sinagoga de Satanás. Para nós, o politicamente correto, os reformadores não tinham isso. Tanto, todo respeito novamente, muitos reformadores afirmam, a igreja que afirmaram, é sinagoga de Satanás. Existem documentos que provam essas falas. Que o Papa é o anticristo. Durante muitos anos essa foi a verdade do anticristo. Então, se qualquer igreja negar somente a fé, os reformadores afirmavam, isso não é uma igreja. E nós, em alguns momentos, vamos precisar reafirmar isso. Sem medo, irmãos. Se nega o sola fé, isso não é uma igreja. Então, assim, é duro, mas é uma verdade que os reformadores reafirmaram. É o meu tempo negar. Irmãos, quero concluir com o só lhe deu glória, mais 2 slides e a gente termina. Irmãos, só lhe deu glória. Só quero recapitular com os irmãos, para ficar bem didático. Nós falamos sobre, lembram aí o primeiro? Só a escritura, que significa somente. Segundo, que é o terceiro, que é o quê? O quarto, que é o quê? Somente a fé. Ok? Vamos decorar isso. E o último, só lhe deu glória. Eu gosto muito. É mais simples esse. Porque só lhe deu glória, vou até escrever aqui, ó. Só lhe deu glória é o resultado natural do sola escritura, do somente Cristo, do somente a graça e do somente a fé. É a consequência lógica e natural desses 4 pontos. Irmãos, quando se entende que a semente, que somente a palavra de Deus, é regra de fé e prática, certo? Que ela revela que unicamente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Lembram? E que a salvação não vem de obras humanas, mas é pela graça mediante a fé. Qual que é a conclusão lógica? Somente a Deus a glória. Perceberam? Irmãos, o propósito último da criação de todas as coisas e da salvação do homem é o quê? A glória de Deus. Irmãos, ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Irmãos, isso aqui é bom. Ele, Deus, não divide sua glória com ninguém. E toda adoração nos céus e na terra pertencem somente a Ele. Abre comigo Isaías 43, 7. Isaías 43, 7. Está ali no Velho Testamento, ali, tu vai achar rapidinho. Isaías 43, 7.
Quem puder ler, por favor. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem fez o quê? Fiz o quê? Deus fala? Criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Ou seja, tanto a criação macro, universal, quanto a criação micro, que somos nós aqui, seres humanos, a parte dos bichos, tudo isso, toda a criação foi feita para a glória de Deus. E a salvação do homem? Você acha que vai ficar de fora disso? Não. A salvação do homem é para a sua glória. No céu, as pessoas que estão lá, elas têm um cartaz. Elas têm um cartaz. Somente a Deus a glória. Somente a Deus agora. É o cântico de Apocalipse 7, 9 ao 13. É o cântico de Apocalipse capítulo 5. Somente ao Cordeiro a glória. Somente ao Cordeiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É o cântico dos anjos, dos 24 anciões. Cordeiro, somente ao Cordeiro a glória. Somente ao Cordeiro a glória. Abre comigo Romanos 11, 36, irmãos, para a gente ir para o último slide. Romanos 11, 36. Por obséquio. Quem pode ler? Pois dele, por ele e para ele são o quê? E a palavra glória aparece no versículo? A ele seja a glória. Pelos séculos dos séculos. Irmãos, a minha conclusão. Não vai dar para você ver. E agora? Quem poderá nos ajudar? Coloquei essa frase mesmo. E agora? Quem poderá nos ajudar, irmãos? Olha para o Brasil. Olha para a realidade da igreja brasileira. Mas eu vou mais além, tá? Olhe para a igreja de vocês aqui. E agora? É verdade? Vamos aplicar para nós aqui. E agora? O que nós vamos fazer? Depois de ouvir tudo isso. Vai chegar aqui no culto da manhã, botar uma água ungida ali? É um exemplo, né? E aí? Eu jogo para vocês essa bola. Para reflexão pastoral, da liderança, para reflexão dos irmãos. E agora? Eu faço tudo isso. Eu tenho que, porém, Tiago diz o quê? Não só ouvintes, mas o quê? Meus queridos, eu coloquei aqui o seguinte. E agora, quem poderá nos ajudar, né? 3 coisas. Voltemos aos reformadores. Sim. Olhemos para trás, para a história, para aprender, né, com os acertos. Voltemos aos pré-reformadores, que nos ensinaram muito na época medieval, ali na pré-reforma. Mas eu botei um mas aqui. Mas, principalmente, voltemos à forma. E não a forma da reforma, simplesmente. Mas a forma da igreja mais poderosa que já pisou na face da terra. A forma da igreja primitiva. A forma da doutrina dos apóstolos. Irmãos, voltemos para a Escritura. Por meio da fé e da graça. Confiando essencialmente e suficiente em Cristo. E vivendo Coran Deo. Sabe o que significa essa expressão? Coran Deo é uma expressão dos reformadores. Ou seja, viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Amém? Que essa igreja volte à Escritura, ou permaneça na Escritura, por meio da fé e da graça, confiando essencialmente o suficiente em Cristo e vivendo coram Deo, ou seja, vivendo uma vida como igreja, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmão. Que o Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração, que desça da mente para o coração, se torne prática, e que Deus abençoe essa igreja, que haja transformação. Irmãos, vamos orar para o avivamento na igreja. Senhor, derrama teu poder sobre a igreja. Poder dos céus, irmão. Essa expressão. Nós somos aí meio reformados, mais ou menos, né? E falam que reformado... Não, mentira. Reformados são extremamente piedosos e amavam o Espírito Santo e o poder do Senhor. Vamos buscar isso para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe o pastor Léo e a liderança. Obrigado, irmãos.